Bom dia, camaradas! Mais um programa TV Mulheres, programa número 141. Esse é o nome do programa, gente. Desculpa aí, tá? Não basta ser mulher, tem que ser trabalhadora. Gente, só eu mesmo para fazer as besteiras dessa, né? Bom, hoje na produção temos Renê da Silva Bastos, a nossa companheira Estefânia Robustelli. Oi, boa noite, na verdade. A companheira Silvia Mendes, de Minas Gerais. Boa noite, camaradas. E a participação especialíssima da nossa camarada Lourdes Francisco, nossa candidata a governadora do estado de Minas Gerais, que está pontuando nas pesquisas. Boa noite, companheiras. Boa noite para todos e todas. É isso aí. Vamos dar aí, que a semana passada eu comecei todo o programa, estou começando atravessada, né? Mas estamos aí com o Marcel Santos, o Anderson, que é um companheiro, o Marcel é de Jundiaí, o Anderson, que é um companheiro aqui de Mauá, pertinho da minha casa, a Luísa Maranhão, lá do Rio de Janeiro, o Aurélio dos Santos, o Gabriel Teles, sou eu, a Rosana Baesso, que, né, eu lembrei, Stefânia, vamos fazer um quê que chama? Fazer uma errata, porque semana passada a gente cometeu um erro gravíssimo. A Rosana Baesso se tornou membro prata da TV Causa Operária e a Simone não falou nada. Não falou nada. Absurdo isso. Desculpa, camarada Rosana Baesso. E assim, ela puxou minha orelha Muito hoje, obrigado, né? na reunião de célula, com toda a razão. Isso aí. Sou eu, Rosana Baesso. E a Estefânia Robustelli aqui no chat também. Bom, para começar o nosso programa de hoje, vamos mostrar uns 2 videozinhos curtinhos, bem legais. Vamos lá, Renê? Lula presidente, para senador não inventa, vote 290. Lula presidente, para senador não inventa, vote 290. Ok, companheiros, por um governo dos trabalhadores. Tamo junto. Isso foi ontem, lá no comício do Lula, em Taboão da Serra. Que, assim, gente, para nós aqui que estava lá no CCBP, que é no bairro da Saúde, foi uma viagem, né, Stefânia? Foi. Ai, o negócio é no meio da estrada lá. Como chama aquela estrada? Tem que... não lembro o nome da estrada. Eu sei que tem que pegar um metrô de onde eu estava, né? Eu fui do centro e... Bom, é distante e fica meio que no meio um lugar meio isolado. E o pior de tudo não é nem só o local. O pior de tudo é como fizeram, né? Para variar, eles conseguem tudo, né? Tornar pior o que já é ruim. Além da já tradicional agora, né? Fiscalização. Você, além de passar por um detector de metal lá, né? Móvel, a mulher, no caso, né? Porque aí homem é com homem, te apalpa, né? Para ver se você não tem nada. Além disso, ainda tem uma pessoa perguntando na fila, antes de você entrar na fila, e lá antes de entrar efetivamente no local, né? Se você tem água, se você tem alguma coisa. Aí a Lilian tinha um protetor solar, que tava um sol terrível. Protetor solar a gente sabe que é caro, né? E não quiseram deixar ela entrar com protetor solar.
Eita. Aí ela disse, mas aí Tem a ver, né? Curiosidade de saber o que eu posso fazer com um protetor solar. A mulher, não, você não pode entrar porque você pode atirar no palco. Aí, isso daí já desvenda aquilo que a gente sempre fala, né? Por que não querem deixar o pessoal entrar com nada? Não é pelo Lula, porque o pessoal ali não ia jogar isso no Lula, né? Mas tem muita gente no palco lá que realmente, se deixar, a gente joga muita coisa lá em cima. Quem que falou, Stefânia? A mulher que estava revistando... Não, quem que estava lá? Porque eu fiquei do lado de fora. Falou o Alckmin, né? Falou nesse aí a gente joga o filtro solar. Exato, falou o Márcio França e esse pessoal que a gente, infelizmente, tem que aguentar antes, né? De finalmente, depois de muito sacrifício, ouvindo esse pessoal, ouvir o Lula, né? Mas estava vazio o ato, porque, além de ser num lugar longe, eles dividiram o lugar do ato. O palco ficava no meio, aí tinha umas grades que dividiam o lugar em dois, e um lado não se comunicava com o outro, ainda tem essa. Então, é Regis Bittencourt. A Rosana Baez está falando aqui. Regis Se você Bittencourt. entrava por uma entrada, você ficava numa área. Se você entrava por outra, você ficava em outra. E essas duas áreas não tinham ligação entre si. Eles conseguem, é incrível isso. É tudo para desmobilizar. Além disso, ainda você tinha que ouvir o pessoal lá que estava organizando falar para as pessoas baixarem a bandeira, que era para não atrapalhar as filmagens, para o pessoal que estivesse em casa poder assistir. Olha isso. Ó, baixar a bandeira. É um showmício mesmo. É um show para, como já foi dito pelo pessoal aqui na Causa Operária, né? É um show para a internet, não é para o pessoal que está lá. Exatamente. E ela, então, como colocou a companheira Rosana Baesso aqui, na Regis Bittencourt, aí não tem lugar para você parar o carro, você tem que ir para frente, porque a gente foi carregando as coisas, né? Eu e o Chico, cada um foi com o seu carro carregando as coisas para botar a banquinha. Aí a gente pediu lá para o pessoal, estava a Polícia Federal, estava assim de Polícia Federal e estava o pessoal lá, os marronzinhos. Aí a gente parou o carro, desceu as coisas e aí perguntei onde podia pôr o carro para frente. Aí tem um estacionamento lá, não sei de onde que é, R$20 para estacionar, adiantado, né? E aí depois você caminha tudo de volta. Aí para voltar com o carro lá para pegar as coisas, foi mais por volta de uns 15 minutos para dar a volta por trás, tal, bababá, e cair de novo na Regis Bittencourt. Né? Além disso, a gente viu que tinha muita gente contratada de bandeirinha, camisetinha de, sabe, time de futebol, né, Stefânia? Porque não é bom esclarecer isso, né? Não pelo Lula, mas é porque, assim, esse pessoal, Márcio França, Alckmin, eles têm que ter alguém lá no ato que aplauda eles, né? Para eles. Eles não têm militante, né? Exato, eles não têm ninguém que faça isso de forma espontânea. Então, eles contratam o pessoal e você percebe que o pessoal é contratado deles porque eles ficam até o momento que eles falam. Depois que eles falam, o pessoal vai embora. E aí só ficou mesmo o povo que queria ouvir o Lula, o pessoal lulista mesmo, entendeu? Aqui em Minas... Pode falar. Vou falar agora. Aqui em Minas está preocupante, porque o pessoal não está assim, conseguindo arrumar, né, organizar ninguém. O MAB mostrou no dia do dia do Grito dos Excluídos, está fraco. Mesmo assim, eu tenho uma reclamação a fazer. Aqui estou fazendo junto com vocês que estão me dando esse espaço aqui, que são as companheiras mesmo do PCO. Eu fui militante do MAB muitos anos, fiz uma luta muito firme lá com eles, né, da confiança deles, e pensava que eles tinham um pouco de consideração comigo. E fizeram um debate aqui essa semana entre os candidatos a governo e não me chamaram. Não chamaram ninguém do PCO, que
o Naomi aqui também é candidato a senador. Isso está doendo, e não é à toa que eu afastei daquela desgraça. Estou triste, estou chateada com isso. Mas é que nem aconteceu com a Carmen lá no Tocantins também, né? A moça que era amiga dela, a moça do PSOL, foi para o debate e falou das candidatas mulheres do Estado como se a Carmen nem existisse, né? E ela era amiga dela. Mas eu acho que a questão da Lourdes, para mim, é até pior, né? Porque a outra lá era do PSOL, a gente não espera muita coisa. Mas a Lourdes militante, né, do movimento, né? Muita luta, gente. Inclusive, vocês imaginam que eu viajava nesses ônibus ruins, nessas estradas ruins, comendo pão com salame que não faz bem para minha saúde, tomando aquela água inchada. Vocês precisam de ver. Eu fazia isso tudo com o maior carinho, porque eu tenho uma causa a defender. Eu pensei que a causa deles era a mesma minha. Mas quando eu vejo também aquele tanto de identitário no meio deles, foi até bom ter saído de fora. Mas é fogo. Eu acho que inclusive, a gente até comentou aqui, eu e Naomi, e até Henrique, que às vezes essa mídia hegemônica aí, que é falsa, ordinária, ela está dando mais espaço para a gente do que a própria esquerda. Naomi também não foi convidado aqui do sindicato dos professores, e ele faz parte, ele trabalha junto. Eles fizeram um debate, não chamaram Naomi. A gente está vendo do nosso lado, do nosso próprio povo, que a gente pensa que a gente está junto com eles, e que eles estão de mãos dadas com a gente, que não estão. O PCO é isso, a gente sofre ataques de todo quanto é lado, da direita, da esquerda pequeno burguesa, não tem por onde, porque finalmente nós temos posições firmes, você tem posições firmes, né? E eles não aguentam isso, não. Eles querem que a gente navegue conforme a onda deles, e a gente não navega conforme a onda deles. A gente temos a nossa própria onda e não arredamos pé. A verdade é essa. E nós temos uma causa a defender, e parece que eles mudam, eles são igual camaleão. Exatamente. Conforme a onda, né? E a gente não. Nós temos a nossa onda, né? Sim. Deixa eu dar mais uns boa noite aqui, ó. Felipe Acorce, rindo de mil, com razão, né? O Marco Antônio Pereira de Matos. Bom dia, companheiras. Não, companheiro, boa noite. O Marco Antônio mandou um nota 100 para a gente, o super sticker. A Rosana Baesso mandou uma mulher com muque grandão. Boa noite, Solange. A companheira Aparecida Diniz, que deve estar aí pertinho da Lourdes. Está assistindo. A Luísa Maranhão mandou um pedaço de bolo para a gente, que delícia. Pobres no poder, Lula presidente, boa noite. E o Marco Antônio está falando assim: vamos mandar o astronauta e a mulher da cobra para a Lua. Senador São Paulo, Antônio Carlos Silva, 290. Solange Pereira mandou uns pinheirinhos para gente. E cadê? José Augusto. Adriana Arcanjo, Clara Caves, Monique FC, sem chance. É isso aí. Vamos mostrar as fotinhos que tinha de lá de ontem, Renê. Porque a gente tinha foto da gente panfletando lá na porta. Eu mandei umas fotos aí, vocês escolhem as melhores. Tem uma da gente panfletando também. Eu mandei para o Renê. Então, esse aí era ontem, lá naquele lugar do evento. É um lugar que cabe, segundo me informaram, 30, 40 mil pessoas. E tinha pouca gente. Porque, finalmente, né? Quanto que você gastou de ônibus, não, de metrô? Como é que foi, Stefânia? Eu fui do centro, né? Então, eu gastei R$10 para ir e para voltar, basicamente. 10 para 20 no total, né? 10 para ir. 10 para ir, 10 para voltar. Agora, imagina quem que está mais longe. Né? Não consegue. Se eu fosse daqui da minha casa de transporte público, eu ia ter o ônibus, o trem
E acho que ia ter que mudar de metrô, né? Fazer duas baldeadas. Tem que descer na Vila Sônia, que é Vila. Então. Olha o negócio, sendo que se fosse, né? Se o Lula fizesse igual. Se o Boulos fizesse para o Lula igual o Bolsonaro, né? De botar lá na Paulista, é mais prático, é um lugar mais, né? Bom, tinha na Paulista e disponibiliza ônibus para quem mora longe, né? Fazer igual o Bolsonaro fez, né, gente? Usar das condições. Olha aí Ai, que camiseta linda, Lourdes. Sim, essa companheira aí é lá de Oliveira, é a Carla, ela é esposa do Vanderlan. Esse povo nos acolheu e estão fazendo uma contribuição imensa no PCO, inclusive com nossa campanha aqui. Olha só, o Naomi está no chat, que é o candidato a senador em Minas, está colocando assim, eles estão fazendo campanha para o Calil em Minas Gerais, e acho que a gente atrapalha. A gente atrapalha mesmo, né? A gente atrapalha. Eu mandou uma perinha falando, bate aqui. É isso aí. Você achou as fotos aí? Não. Essa confiança? Tá bom. Bom, vamos para a nossa primeira pauta, que é o seguinte. Tem os cardápios de membros, você falou, né? Bota aí para nós. Esse aí é o companheiro João Jorge. Olha que cara de sono. Bom, tornem-se membros do canal. Inscrevam-se no nosso canal para a gente recuperar todos os inscritos, os 111 mil inscritos que a gente tinha, que o Alexandre de Moraes derrubou. Curtam o nosso programa, divulguem bastante o nosso programa e tornem-se membros. Tem membro bronze a partir de R$ 14,99, que tem as funções e conteúdos exclusivos para membro, nome no mural dos membros, newsletter dos membros, acesso ao grupo exclusivo no Telegram. O membro prata é R$ 39,99. Além de tudo isso, tem os cupons personalizados. O membro ouro, R$ 79,99. Aumenta que ele vai ter perguntas respondidas em vlog. O membro platina, que é R$ 139,99, que também vai ter reuniões mensais de discussão teórica com o pessoal do PCO. E o membro rubi, que é o nosso membro vermelho, R$ 199,99, que vai ganhar, além de tudo, né, um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e vai receber convites para atividades especiais do partido. É isso aí. Bom, vamos para a nossa primeira pauta, que é uma questão sobre o identitarismo, né? Teve uma pesquisa que revelou que as mulheres não gostam de serem chamadas de feministas. Nessa pesquisa, 30% das mulheres falaram que elas não se consideram feministas porque elas associam o feminismo a ser uma mulher agressiva, radical e que odeiam os homens. Tipo aquelas mulheres que mostram naquela Marcha das Vadias. Foi até citada a Marcha das Vadias. No entanto, essas mulheres, elas são a favor de pautas feministas, né? Como a paridade de salários, ações contra a violência às mulheres, né? Ações para defender as mulheres contra violências. E 77% das mulheres são a favor da maior participação das mulheres na política, e 70% colocou que votaria em uma mulher negra para presidente. Além disso, um fato assim que a gente achou assim muito importante é que 48% da população brasileira é a favor da legalização do aborto,
sendo 20,4% a favor em qualquer caso, né? A média mundial dessa situação de ser a favor da legalização em qualquer caso é de 59%, e 27,4% é a favor na maioria dos casos. Em relação ao aborto em caso de estupro, 76% são a favor. E apenas 12,8% acham que o aborto deveria ser totalmente ilegal. Bom, companheiras. Quer começar falando, Stefânia? Então, é interessante porque mostra que popular mesmo é a política marxista para o problema das mulheres, né? Você vê que o feminismo identitário realmente não é uma pauta do povo, né? Quem se identifica com ela é só a esquerda burguesa, né? Porque é meio folclórica até, né? Muito. Você vê aquela marcha das vadias mesmo, né? Aquele bando de mulher visivelmente de classe média alta, né? Desenhando um negócio nos peitos e enfim, né? Você olha assim, você pensa, não parece uma coisa muito, parece mais uma brincadeira assim, né? Não parece uma luta real, né? E a pessoa instintivamente percebe isso, né? Eu tenho reparado também, eu acho bem bacana que a gente agora entregando os panfletos do PCO, né? Eu vi várias mulheres negras pegando e dizendo, PCO, e assim, sabe? Mostrando força, assim, PCO eu pego, tal. Isso eu acho tão legal, porque o identitarismo é muito focado no negócio da mulher negra, né? Quando você vê assim, você vê que, né, muita gente sabe o valor que a política mesmo esse público-alvo do identitarismo sabe bem o valor que a luta do PCO tem, né? E não se deixa enganar, né? Silvia. É interessante essa pesquisa, né? A questão de aparecer as questões econômicas, né, das mulheres, que deveria ser o foco principal, né, da luta das mulheres, deveria ser a questão financeira, né, econômica, de direitos iguais, né, salários iguais, direito a creches. Inclusive, saiu uma reportagem hoje, apesar de ter sido na Folha de São Paulo, mas interessante, falando que no governo Bolsonaro, no Brasil inteiro, parece que só foram criadas 12 creches em 4 anos. Quer dizer, uma coisa assim, é interessante também, né, essa questão. E esse feminismo identitário, ele não trabalha muito as pautas das mulheres trabalhadoras, né? É muito isso né, que a gente está comentando aqui. São pautas de mulheres de classe média, né? Assim, essa questão de várias coisas, né? Que basicamente é de classe média, essa coisa da marcha das vadias mesmo. As mulheres trabalhadoras, elas não envolvem muito com esse tipo de... É uma coisa meio assim, artística, né? Isso que a Stefânia falou. Meio uma catarse, né? Uma coisa assim, meio catártica de... Isso bem, aí. eu particularmente, eu acho assim, tudo bem, você tem que identificar aquilo que é uma ideologia imperialista que está ali manipulando. Mas, sei lá, se as mulheres querem ficar meio maluca, deixa elas também. Mas isso não é uma pauta, né, política, assim, da classe trabalhadora. Eu acho que isso é que eu acho interessante o pessoal delinea bem isso, né? Que a mulher, né? Quais são as pautas que favorecem as mulheres trabalhadoras? Até para elas poderem ter a posição delas, né? O que elas acham, tudo. Elas precisam dessa emancipação, né? Tu falou bem, o identitarismo ele procura provocar uma catarse, né? Para você ter aquela coisa, aquela euforia e sair com a sensação de que depois de uma coisa
dessa como a Marcha das Vadias, você tá lá na luta, né? Você lutou e é isso, e termina aí, né? Não é para você pensar, né? É só para ficar nessa catarse mesmo. Comentar, Lourdes? Eu vejo aí, eu sou pouco participativa em grupo de mulheres, eu já falei isso aqui uma vez e estou de novo. O único partido, a única vez que eu estou participando de movimento de mulheres com o coração mais aberto é nesse grupo das mulheres do PCO. Porque eu tenho uma expectativa que eu vou aprender muito. Porque eu, a princípio, não gosto de feministas. Não sei por quê. Eu tenho um problema sério. É por causa disso aí que elas estão falando. Outra coisa também que eu falo é porque eu aprendendo aqui, eu vou saber por que a defesa de certas pautas. Quando eu quis participar de outros grupos de mulheres, eu vi que elas consideram o homem como um inimigo, elas não veem o sistema. Não veem o sistema. Eu sei que tem um pilantra, um ordinário mesmo, que não merecia nem ter nascido. Mas a gente tem uma luta maior, porque o que faz o patriarcalismo até hoje viver, o que faz essas condições da mulher até hoje é o capitalismo. E eles não falam claramente com a gente disso aí. Não diz. Então, nesse grupo aqui, eu já vi uma discussão importante sobre essas questões. É isso que chama a atenção da gente no grupo do PCO, das mulheres do PCO. Porque, mesmo que eu concorde ou não, eu tenho direito à voz e, inclusive, pedir às companheiras para esclarecer para mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a questão do aborto. Eu vou falar com vocês aqui claramente por quê. Eu sou uma pessoa que tive 3 filhos, com muita dificuldade, vocês não imaginam. Numa das minhas gravidezes, eu desejei eu morrer, não meu filho. Olha para vocês verem como é que é a questão. E quando eu vejo a questão do aborto, como a gente não quer que os filhos da gente nasçam para ser massa de carne, para ser carne moída do capitalismo, a gente não quer. A gente não quer que os filhos da gente nasçam para ser encarcerado depois num sistema horroroso e bruto, igual a gente vê. Só que, por outro lado, quando eu defendo que a gente tem que nascer, eu defendo que só a nossa classe que não pode parar de nascer, porque é nós que vamos fazer a resistência. E aí presta atenção no que vai acabar acontecendo. Mas acontece que eles deixam a gente nascer, deixam os nossos filhos nascer, para depois matar os nossos filhos, igual a gente vê matando nas favelas, ou levando para a igreja, esses neopentecostais aí que levou meus 2 filhos mais velhos, que se tornaram uns idiotas. Então, eu fico, assim, preocupadíssima com isso. E eu ainda estou no grupo do PCO, porque eu pretendo me esclarecer mais. Eu preciso de estar respondendo essas questões. Bom, eu não sou totalmente a gente pode aproveitar, então, para falar disso, né? Então, porque o que a gente entende... Ou seja, a Lourdes é o típico recorte dessa pesquisa aí. Que então, sim. Então, assim... Uma das entrevistadas. O que acontece? Bota aqui, Renê. Por que a gente defende a legalização do aborto? A gente defende a legalização do aborto porque as mulheres elas não deveriam ser obrigadas a ser mãe, né? Ser mãe faz parte da pauta aí dos reacionários aí de deixar a mulher escrava do lar, né? Sim. E a outra coisa é a hipocrisia, né? Que o aborto seja ilegal, porque as mulheres que têm dinheiro fazem aborto, e as mulheres que não têm dinheiro morrem fazendo um aborto inseguro. Outras questões também é que, por exemplo, o aborto, nos países capitalistas desenvolvidos que ele é legalizado, o número de abortos vem caindo ano a ano, a realização do aborto. Nos países não desenvolvidos, como o nosso, né, capitalista não desenvolvidos, onde o aborto ele não é legalizado,
o número de abortos anualmente se mantém. Mantenha aqui comigo, por favor, que eu quero falar olhando para ela aqui, senão fica difícil. Né? O número de aborto, ele se mantém nos países em que o aborto, que é país pobre, né? País não desenvolvido, e que o aborto ele não é legalizado. A outra coisa é que quando você legaliza o aborto, não é só legaliza o aborto, pronto, acabou. Tem várias ações que vêm junto. Ações de educação para as crianças, educação sexual, para os adolescentes, para os próprios adultos, por exemplo, ter a questão do planejamento familiar nas UBSs, né? A disponibilidade dos meios contraceptivos. No final, quando você legaliza o aborto, então a gente tem também o caso de Cuba, que logo depois da Revolução legalizou e tem todas essas ações foram feitas, e a gente até teve a participação, mandou um vídeo para a gente, uma companheira que é filiada do PCO que mora lá, falando como que é lá, e realmente, quando você toma todas essas ações, diminui o número de abortos. A outra questão que você mesma colocou, né, e é por isso que a gente entende que uma grande parcela aí da população é a favor da legalização do aborto, é que as mulheres pobres, quando elas engravidam, elas pensam, será que eu vou conseguir criar o meu filho? Porque, como a gente vem discutindo aqui, o aborto não é legal, mas também não é dado às mulheres condições econômicas de criar o filho. Entendeu? Então, o que acontece? A mulher, o primeiro fato aí de uma mulher falar assim que fez um aborto nas pesquisas é a questão econômica, né? E a gente ouve, eu pelo menos já ouvi muitas mulheres falando, mulher pobre que fez aborto ilegal, inseguro, lá, né? Porque não tinha dinheiro para cuidar do filho, porque engravidou, o cara caiu fora, largou ela lá, ou mesmo o casal não tinha dinheiro, estavam os dois numa merda gigante, não tem condições de criar um filho, optaram por fazer um aborto, você entendeu? Então, assim, é muita demagogia, muita hipocrisia. E depois as mulheres não vão ser obrigadas a fazer um aborto. A gente entende que no socialismo elas vão ter condições, se quiser, de criar o seu filho, né? É por isso que, inclusive, no nosso programa, a gente coloca lá como o fato de que toda mulher, quando engravida, deveria receber um salário mínimo, pelo menos para ela, e um salário mínimo para cada criança a partir do nascimento até a maioridade, para que ele possa, né, ter um pouco mais de condições, né, inclusive de não precisar largar de estudar tudo para trabalhar enquanto adolescente para ajudar a família, né? Uhum. Então, essa aqui é por isso que a gente defende o aborto. Espero Sim. que tenha ficado... Ficou bem claro. Inclusive, depois que eu estou no meio de vocês, é que eu fui perceber umas coisas que passavam por mim e eu não prestava atenção. Mas não é aquilo que você e a Silvia e a Estefânia colocaram, de como não é colocado isso. Porque, por exemplo, isso daí, o feminismo identitário, ele é diferente do feminismo que, por exemplo, as mulheres que são antifeministas aí, tal, elas são antifeminismo identitário, porque elas estão a favor das pautas feministas. E, por exemplo, elas não sabem, porque os identitários não deixam as mulheres saberem, que, por exemplo, os direitos trabalhistas das mulheres, licença maternidade e outras coisas mais, foram votar, poder trabalhar, porque a mulher lá, sei lá quando lá, não podia trabalhar. Então, o direito a trabalhar, o direito a votar e vários outros direitos foram conquistados pela luta das mulheres, mas não de mulheres identitárias, de feministas classistas.
Entendeu? Então, esse identitarismo, ele inclusive prejudica que as mulheres se politizem, porque a mulher fala, eu não quero isso daí. Que nem você está falando, eu nunca gostei, porque assim, não é que você não gostava das pautas das mulheres, você não gosta desse tipo de abordagem das pautas, entendeu? Que mantém as mulheres ignorantes e que não, acabam não querendo participar porque não vê. Para que ela vai sair com os peitos pintados no meio da rua? Qual o objetivo disso? Aí, ó. O que a gente ganha com isso? Eu não tenho nada contra, sabe? Se você quiser sair pelada na rua, foda-se. Mas, do ponto de vista político, isso aí não agrega nada. Nadinha. Passo as palavras aí, se as companheiras quiserem. Eu aprendi já no PCO, aliás, essa questão ficou mais clara para mim, que não é criminalizar a mulher que faz o aborto. Isso aí é uma pauta que a gente deve defender, sim. Tranquilo, isso aí tem que ser defendido e a gente tem que conseguir mais essa vitória, porque o peso é muito grande em cima da mulher. Quando fala da questão do aborto também, pesa tudo sobre a mulher. Quando a gente vai ver esses religiosos aí falar, tudo a culpa é da mulher. A gente tem que tirar essa carga de cima das costas. Sim, esses dias, eu não lembro onde foi, alguém falou que as igrejas evangélicas colocam assim, o homem bateu lá, deu um cacete na mulher dele lá, porque tinha um encosto nele lá, um espírito ruim, isso, aquilo. Tirando a responsabilidade do cara. Não pode. A gente não é a favor de leis e mais repressão, mas a gente também não é a favor de que as pessoas tirem a responsabilidade, né? Nós somos a favor, por exemplo, de um comitê de autodefesa da mulher, né? Eu vi uma história de um lugar aqui no interior de São Paulo, num bairro que as mulheres se organizaram e quando um cara batia na mulher, elas iam lá, catavam ele, davam um cacete nele e diziam o seguinte, da próxima vez vai ser pior. E elas acabaram com a violência doméstica no bairro delas. Entendeu? Então, não adianta a Lei Maria da Penha. Tem que ter a ação das mulheres. As mulheres têm que agir, né? Bom. E além do mais, já existe lei para tudo isso, né? Agressão. Quer dizer, a gente não é contra, assim. Por exemplo, se a população entende que, claro, tem alguns crimes que já existem, né? Agora, como que a esquerda vai ficar lutando para aumentar crime, aumentar pena, sabendo que quem vai pagar o pato, no final das contas, é o negro, é o pobre, né? Sempre é o pobre. Olha, gente, não vai longe. Aquela Joyce Hasselman apareceu toda quebrada, inventaram uma história lá. No final das contas, foi o marido mesmo que... Foi o marido dela mesmo que deu um cacete nela e ela passou pano e morreu o assunto, né? Ninguém foi... Falou que não lembrava de nada, o trem mais maluco, né? Então, é isso aí, né? Agora, quem que vai ser pego aí? Primeiro que a polícia não defende essas... Eu sei porque muita aluna minha, às vezes, está com medida protetiva e não adianta nada. Os caras chegam do mesmo jeito, muitas têm que mudar de cidade, tem que ir para casa de um parente, porque não adianta, vai lá e pega, e aí? O cara, a polícia vai ficar no pé do cara? Não vai ficar, na hora que ele tem um jeito, ele vai lá, bate nela, atira e pronto, e aí? Pronto, acabou. Tem mais jeito. Gente, então, vamos seguir na pauta. A Aparecida Diniz mandou um superchat aqui falando assim, parabéns, companheiras, pela abordagem clara e coerente a respeito do aborto. Obrigada, companheira. A Estefânia está lembrando aqui que a gente tem mais umas fotos aqui da atividades que nós, enquanto candidatas, Estefânia Robustelli, 29829. Tem umas da Lilian também. Tem da Lilian, tem... Bota aí. Ai, que legal. Isso aí é lá naquele... Como chama?
Foi no Embu das Artes. Nossa, É um pessoal de. Esse é o Nivaldo. O Nivaldo já foi um filiado ativo, ele ficou doente, teve que ficar um pouco afastado, mas ele é do PCO. E aí é um centro de tradições gaúchas, lá de Embu das Artes, que ele faz parte lá com a esposa dele, a Cris. Tem as minhas também, né? Que eu te mandei no privado, põe aí. O Renê tá com dificuldade por foto hoje. Bota as fotos, Renê, que a gente vai comentando. Vai, Renê, cadê as fotos, filho? Isso aí. Aí, Stefania. Ah, Paulista hoje. Hoje, né? Esse foi hoje. Tem umas de sexta. Essa aí foi sexta. No Que metrô tava República. calor, né? Que tava quente. Onde vocês estão aí? Na República? Metrô República, né? Tudo bem. É isso. Vai, Renê, as minhas. Tá econômico hoje nas fotinhas. a próxima eu quero estar lá naquele forró bom lá, forró gaúcho. Ver aqueles velhinhos bonitos lá. Sem espaço, gente. Não entendi, mas acho que não sei. Bom. Então vamos para a nossa próxima pauta. Arruma espaço aí, Renê. É o seguinte. É uma notícia triste aqui. Mas a gente não pode deixar de falar, porque tem muito a ver com essa questão das mulheres, né? Em janeiro de 2021, a gente deve ter, inclusive, se eu não me engano, a gente falou desse caso. Uma menina de 10 anos foi estuprada pelo primo e engravidou. A mãe não autorizou o aborto, pois o médico disse para ela que a menina ia correr riscos de morrer no procedimento. Na verdade, a menina ia correr risco de morrer na gravidez, né? E a menina também resolveu manter a gravidez, mas aí eu fico pensando, o que uma menina de 10 anos sabe, né? Deve ter ficado com medo de morrer também, né? E aí ela teve esse bebê em setembro, né, do ano passado. O tal primo dela aí, que foi o estuprador, foi assassinado um pouco tempo depois. Eu não sei se foi pouco tempo depois da questão da gravidez, de descobrirem que ele tinha estuprado ela, ou se foi depois que o neném nasceu. Bom, mas desde então, né, a menina abandonou a escola, obviamente, isso é muito comum de acontecer, não aceita tratamento psicológico e teve muitos conflitos com a família. E há 3 meses, essa menina passou a morar num abrigo. E lá no abrigo foram descobrir que ela está grávida novamente, que foi fruto de um outro estupro realizado por um tio. E a mãe também não autorizou o aborto, dizendo que aborto é crime. Bom, dentro de tudo isso, a gente também viu aqui alguns dados sobre a questão do estupro, que cresceu no ano de 2021, 4,2%, sendo que houveram 35.735 casos registrados de estupro de meninas até 13 anos.
e teve um aumento de 61,3% de estupros entre meninas e meninos. A porcentagem de meninas é maior, mas tem de meninos também. Bom, é isso. A gente vê a violência crescendo. Para mim, que isso tudo vai aumentando conforme está aumentando a miséria e a desgraça no país. Passo a palavra para vocês. A gente vê até o fracasso, inclusive, da política punitivista, né? Porque o outro o que estuprou ela anteriormente foi, inclusive, assassinado, né? Mas aí veio o outro e fez a mesma coisa. E isso é um caso que está na mídia aí, mas isso deve ser lugar comum aí. O tanto que cresceu, né? Aí os dados que a gente deu, o tanto que cresceu. Não, mas não só os casos de estupro, mas essa reiteração aí. Sim. Isso daí, de ser estuprado por um, depois por outro, a mesma pessoa e crianças ainda mais, né? Isso deve ser lugar comum, com certeza. Tem até tem um filme e isso fala dos Estados Unidos, né? É até um filme meio identitário, mas é legal porque mas fala muito sobre isso, então é legal. Chama Preciosa. Não sei se vocês assistiram, parece que é inclusive baseado num fato real. Sim. Isso nos Estados Unidos. A menina, ela era estuprada acho que era pelo pai. Nossa, ela tinha até filho do pai, assim. Eu vi. Foi estuprada direto pelo próprio pai. E é baseado em fatos reais, isso nos Estados Unidos. Imagine no Brasil. Mas é porque a gente tem aquilo que a gente vem denunciando sempre também, que fica todo mundo falando assim, como os Estados Unidos é maravilhoso, e na verdade é uma bosta gigante. Não, mas é porque isso tem a ver. Não, mas isso tem a ver com as condições de vida da pessoa, né? Que a menina morava numa situação miserável lá, mas a situação miserável aqui, quando a pessoa está numa situação miserável, é maior do que lá, né? Então é isso que eu estou eu não sei como que. Falando nessa questão da situação miserável, é bom a gente pensar também nos grandes empreendimentos que vêm, às vezes, para os lugares mais atrasados. Como eu sou do norte, convivo lá, não quero citar nomes aqui, porque é complicado. Eu acho que nem vou poder voltar lá mais depois dessa eleição. Tá bom, aqui tá bom demais, eu estou entre os iguais. A gente vê os empreendimentos que chegam. Quando veio o eucalipto, veio um tanto de forasteiro, esse povo não veio com compromisso nenhum com ninguém do lugar. O tanto de menina que virou mãe e teve que arcar com a família, algumas ainda tem aqueles pais que quando a filha acontece de engravidar, põe para fora de casa e tal. Foi imenso. O povoado que eu moro é próximo à BR, a BR-251, já acontece muita coisa estranha, muita. Inclusive, eles passam pano, eles encobrem mais ou menos para tanta gente não saber. Agora vem a mineração. Quando a gente fez uma luta, inclusive, que eu ainda estava no MAB, que essa luta não é da agora, para mineração, já tem, né? Mas a gente não queria que chegasse mais. Foi levantada essa questão de novo. Vem aquele tanto de gente forasteira de fora, ilude aquelas menininhas, porque é um lugar carente. Tem menina que sai de casa para ganhar dinheiro mesmo, para trazer para a família, para alimentar. Então, esses empreendimentos, a gente chega de uma maneira, essa é só uma das questões, viu? O tanto de menino, o tanto de gravidez indesejada, eu não sei se... Não é nem desejada, é não planejada. É imenso. E a gente quase não vê esses identitários falar disso. A gente não vê eles levantar essa questão desses empreendimentos, dos prejuízos que esses empreendimentos trazem, principalmente, não estou falando só para as meninas mais novas, para as mulheres em geral, é a primeira a sofrer as consequências desses grandes empreendimentos. São as primeiras. E, geralmente, até os homens são cooptados para essas coisas, e as mulheres têm que viver com as migalhas ou sujeitar o que for possível ali. Então, a gente tem que estar levantando essas questões mesmo. Vocês veem que da questão do aborto, a gente passou por esse problema gravíssimo. E, igual já foi levantado aí pelas companheiras, a gente tem esse problema. É um dos problemas. E
Quando eu dou as entrevistas aqui, eu falo que não sou contra a mineração, como não sou. O negócio é o modelo como ela é implantada. São empresas particulares, né, da iniciativa privada, vendida para estrangeiro, a concessão é para estrangeiro, aí eles, igual falaram lá, nós vamos dar não sei quantos mil empregos, mas isso está na pauta deles só para os primeiros anos, ou talvez uns 6 meses. Não, os prefeitos não preparam os jovens para disputar aquele emprego, e eles também não oferecem nada, e ali chega desse jeito que eu estou falando, e as primeiras prejudicadas são as mulheres, são as mais. Aí agora eu deixo para vocês. Não, é isso aí. A gente, em relação a essa questão, eu também me chamou a atenção, né? Porque no Brasil, o aborto, no caso de estupro, e ao contrário do que o médico disse, quem está correndo o risco é a menina na gravidez e depois no parto, né? Então, isso também é outro problema, né? Porque não tem, como não tem política pública organizada, né? O pessoal faz o que eles querem, né? Então, o médico vai lá e fala para a mãe isso, prejudicando a vida da menina, né? E também, aí no final, na segunda situação, a mãe falando que não autorizava o aborto porque é ilegal. E não é ilegal, né? Então, quem disse para ela que é ilegal? E aí, uma pessoa aqui no chat colocou que a mãe disse que a menina tinha que aguentar a gravidez. É muita desinformação, é muita miséria, é muita desgraça, né? Tudo isso é decorrente da miséria, decorrente da falta até de estudo, entendeu? Porque as pessoas não têm acesso à informação, né? Olha, não sei o que falar, viu? Porque isso me deixa... Eu fico pensando, eu tenho filha, eu tenho uma neta, vocês entenderam? Né? Um dos motivos de eu estar nessa luta é por elas. Eu não quero minha filha, minha neta, minhas priminhas, minha família tem muita mulher, né? Então nasceu muita menina, tem muitas meninas. E é isso, eu estou na luta por causa disso, porque eu acho assim, não dá, é muita... Vocês querem comentar mais alguma coisa, gente? Não, só queria comentar a questão do golpe, né? Como depois do golpe, a situação da mulher piorou muito, né? Então, Por causa da situação econômica, né? Como você colocou, tudo isso é reflexo também, né? Está falando do aborto, do caso. Né? Da situação econômica, o próprio impeachment da Dilma, né? Que foi aquele festival, e por exemplo, a Simone Tebet e a vice dela votaram pelo impeachment, aquela baixaria, né? E aquela coisa moralista, e como a gente vê, como punição não adianta, moralismo só piora, né? Essa coisa, campanha moralista contra estuprador, tem que matar, contra aborto, isso tudo só, na verdade, só piora, né? Nos Até porque países os moralistas são os piores. são os piores, e não resolve nada, quer dizer, você falar, isso é contra Deus, isso não quer dizer nada, a coisa tem que ser debatida na sociedade, amplamente, de forma científica, né? Colocando dados, e não adianta nada, essa coisa da direita, essa política da direita só piora, tudo que eles falam que querem combater, na verdade, eles só pioram todas essas situações. Primeiro, por piorar a pobreza, a situação econômica da população, piora isso, piora tudo, né? Exatamente. Bom, Renê vamos colocar as fotinhos rapidinho, que a gente ainda tem uma pauta para discutir. Aí o Carlão, né? Onde é isso? Lá no MASP.
Aí tá parecendo a ladeira Porto Geral, né? Será? Eu acho que eles Felipe, foram no sábado. São Porto Geral, aí é o MASP, aí as companheiras hoje, né? Ah, isso aí é hoje. Isso aí. Isso aqui é aqui em Santo André, no trem. Esse aí é o candidato ao governo do Rio de Janeiro que estava aqui e veio panfletar com a gente. Aí é o nosso candidato de São Paulo, lá na estação de Santo André, o Edson Dorta. Aqui é o Magno, acho que é com a Helena. Não sei quem é, mas estão panfletando. Apesar de ter impugnação do Magno, tem mais foto de Santo André. A gente vai continuar a campanha firme e forte do Magno. Bom, gente, esse aqui é o nosso Jornal Popular, o nosso jornal de R$1. Cadê? Que eu não sei. Ah, tá escurinho aqui, ó. Tá vendo? R$1. Olha só. Sair às ruas e mobilizar por Lula presidente. Então, temos política, temos esporte, temos política internacional aqui, ó, Chile, ó, aqui, Zona do Agrião, só dá Brasil na Libertadores. Tem um monte de coisa, gente. Ó, tá? Então, esse é o Jornal Popular. Você pode adquirir esse jornal com qualquer militante. A gente está aí nas ruas, né? Todo domingo, a partir das 13 horas, o PCO está lá na Paulista, no MASP. E tem PCO vendendo jornal em outros estados também, né? E caso você queira adquirir o jornal Revista, que é o jornalzão do PCO, vocês também podem entrar na JCO. Não lembro, mas se entrar lá no site do PCO, vocês vão conseguir fazer assinatura. E aí, gente, vocês estão financiando esse jornal de R$1 aqui para a gente panfletar, para a gente vender em porta de fábrica, de faculdade, na periferia, todos os lugares. E levar a ideologia do PCO para todo trabalhador. É isso que a gente quer, né? E também vamos aqui falar sobre Vote PCO 29. Em São Paulo é o Dorta, e governador, e o Antônio Carlos para senador, Lula presidente. Mas no Brasil todo é 29, gente. É 29. Lá em Minas é 29, Lourdes Francisco. E 290, o Naomi. Certo? Então, isso aí. Tocantins tem 29, Carmen. Tem no Piauí 29, Lourdes. E aí temos 29 no Brasil inteiro. Contra o golpe é PCO 29. Nossas pautas aqui. As 10 questões fundamentais para realmente mudar o Brasil. Reajuste de 100% dos salários para combater a carestia, redução da semana de trabalho para 35 horas para criar milhões de novos empregos, restabelecimento de todos os direitos trabalhistas retirados, confisco do latifúndio, terra tem que para quem trabalha nela, cancelamento de todas as privatizações, estatização do sistema financeiro, isto é, dos bancos, defesa das liberdades democráticas, fora o imperialismo, nenhuma ingerência estrangeira sobre a Amazônia, petróleo e energia elétrica, defesa da saúde e educação pública, fim do vestibular, moradia para todos, reforma política e jurídica, com o fim do STF por um governo dos trabalhadores, pelo socialismo, é PCO 29. 29. Bom, vamos lá para a nossa última pauta. Ai, gente, adivinha do que nós vamos falar agora? A rainha.
Não, vamos falar da Simone Tebet, a rainha do Brasil. A gente emenda a falar da rainha também. Essa semana, a nova primeira-ministra do Reino Unido assumiu, gente. É a fofa, a Liz Truss, que é uma Simone Tebet inglesa. Deixa eu ver, tá com a fotinha aí? A Liz Truss é essa aí, e se vocês notarem bem, ela e a Simone Tebet até usa roupa igual, gente, vestidinho azul, roupinha azul. Elas são muito irmãs, assim, muito amigas, assim. Olha só que chique que elas são. Bom, Truss, a Liz Truss, que é assim, é Simone Soraya e Tebet Truss. É do Partido Conservador, e como a gente pode esperar, é uma antitrabalhador, portanto, é uma grande antimulher. Ela é neoliberal, é a favor da Ucrânia, ela é a favor de uma OTAN global, né, mostrando como ela é subserviente aos Estados Unidos. E a Tebet até mandou um tweet saudando a camarada Liz Truss, que quer garantir uma nova era de paz, nem que seja através de um banho de sangue. Não é lindo isso, gente? Nossa. Ela quer que tenha paz, mesmo que seja tendo um banho de sangue. Mostra aí. A Tebet falou isso? A Liz Truss. Ela falou isso literalmente, nem que se tenha um banho de sangue? Porque às vezes esse pessoal deixa escapar, né? Eles ficam assim, todas arrumadinhas e fofinhas, mas aí elas deixam escapar. A Tebet mandou um parabéns a Liz Truss, né? A nova primeira-ministra do Reino Unido, a terceira mulher a ocupar o cargo. As mulheres estão conquistando espaços importantes no cenário geopolítico, algo importantíssimo para um mundo plural e com mais representatividade. Mais representatividade da burguesia, né? Porque as anteriores a Liz Truss foi a Theresa May e quem não mais do que a Margaret Thatcher, aquela nazista, fascista, né? Horrorosa. Pode comentar, gente. Vai, Stefania. Essa representatividade só entre elas, né? Sobre essas mulheres aí, fica até difícil da gente fazer comentário. A gente já está tão assim, revoltado, que quando a gente vê essas figuras aí, um paredão é pouco. Um paredão é pouco mesmo. Fala, Stefania. O identitarismo existe para promover esse tipo de mulher mesmo, né? Como o partido sempre lembra, o identitarismo é porque é uma forma deles conseguirem viabilizar a política neoliberal de forma disfarçada, né? Já que do jeito tradicional ninguém cai mais, né? Então tem que dizer que tem que colocar a ênfase no fato, não na política, mas em quem está levando adiante, né? Então, olha só essa mulher, ela é mulher, como que ela deve ter lutado para chegar onde está hoje, né? Sendo que a gente tem um mundo dominado por homens, só que, na verdade, ela leva adiante Essas mulheres são pior que homem. Ela está levando adiante os interesses dos mesmos homens de sempre, né? Aí é ela, a Simone Tebet, a própria Rainha Elizabeth, né? Que agora, finada Elizabeth, né? É tudo delas, né? E também a versão americana, né? Que é aquela... A Kamala? Aquela que morreu também há pouco tempo, a Kamala, aquela que morreu há pouco tempo, que era... que a própria lá da Ucrânia, como é o nome dela? Que ia para a Ucrânia distribuir bolinho, né?
Ah, sei. Todas elas, né? Tudo a mesma ideia. Não, e assim, a gente tá vendo essa semana aí que assim, eu não sei se é para rir ou para chorar, né? Até a esquerda elogiando a Rainha Elizabeth, gente. Põe aquelas coisinhas que ela fez. Renê. Aí, ó. Construiu campos de concentração no Quênia, na África, promoveu um genocídio contra os povos aborígenes, também suprimiu a revolta do Mau Mau no Quênia, gerou fome e morte de milhões em Bengala. Quer dizer, algumas coisinhas só. Né? Quem não assistiu a análise política do Rui Costa Pimenta de ontem, assistam. Que ele explica um pouco como funciona a monarquia, que o povo diz que o rei e a rainha, sei lá, a rainha Elizabeth era rainha de fachada, só para inglês ver. Não, como ela realmente exercia um poder. Volta na fotinho lá, da parasita. São um povo que parasita mesmo, que ninguém trabalha e ainda faz o mal. Isso aí é alguém que escreveu lá uma homenagem, né, a ela lá no Reino Unido, né, para você ver como os ingleses gostavam muito dela, né? E agora a gente vai ter aí, ó, o filho dela, né, que vai começar a trabalhar com 73 anos, né? Cara, é um pessoal que não trabalha, não vive às custas, né, do povo, recebem, igual aqui no Brasil, né, que os caras aí ainda recebem dinheiro lá, toda propriedade que é vendida lá no Rio de Janeiro, lá em cima, lá na Petrópolis, eles recebem uma porcentagem, né? Então, assim, o que esse povo faz para receber dinheiro, a não ser, né, viver às custas dos outros? E aí bota essas fotinhos dela, toda fofinha. Ela gostava de usar cores pastéis, azulzinho bebê, rosinha bebê, com esse chapéu ridículo que ela usava, tudo da mesma cor, né? Uma fantasia, um povo todo fantasiado. Achei engraçado que eu vi um vídeo ontem dos 2 filhos da Diana lá, com as esposas, todo mundo de pretinho lá, e aí, não sei, um monte de flor lá, não sei se é alguma coisa que os súditos, né? Aí tinha a corda em volta, e aí eles foram lá receber os pêsames, e aí, de repente, você viu os caras sorrindo, tá um mó show, né? Tava em pleno velório, todo mundo de preto, e eles sorrindo e dando. Eu falei assim, meu, eles estão um pouco se fudendo que a velha morreu. Acho que eles não aguentavam mais, queria mais que ela morresse mesmo. E chegou uma hora que estava todo mundo sorrindo, né? É isso. Não dá para ser essa conversa que as identitárias aí colocam, né? Que a gente tem que votar em mulher, que tem que botar a mulher na política. Não adianta. A própria Rainha Elizabeth tinha esse mito aí, né, da mulher forte, né, a mulher que levou a monarquia da Inglaterra adiante, não sei o quê. Tem até alguns filmes que enfatiza isso nela aí. Bom, mas desse ponto de vista eu concordo, né? Porque ela é de mão de ferro, ela é uma Margaret Thatcher. As duas, inclusive, trabalharam bastante juntas nas desgraças que elas fizeram, né? Ela é tinha a mão bem forte para manter lá o reinado dela, lá, a famíliazinha dela. Tanto que o povo acha que esse filho dela aí, esse Charles aí, vai dar em merda, porque o cara aparentemente não tem a mesma mão firme e forte que a mãe tinha, né? Mas é isso, não basta ser mulher, tem que ser trabalhadora, né? Porque essas mulheres não estão do nosso lado, né? Bom, a gente está aqui às 20h20. Eu queria, Lourdes Francisco, que você falasse
um pouco de você aí para quem está aí no chat, quem vai assistir o nosso programa e não te conhece, e principalmente o povo aí de Minas Gerais, saber quem é Lourdes Francisco, saber das suas lutas, né? Porque você é uma mulher que está você é uma mulher candidata do PCO que está pontuando nas pesquisas. Isso não é pouca coisa. Vai vir um engraçadinho e vai falar assim: 1%, 2%. Filho, você tem noção de quanto é 1%, 2%? De um partido que teve as suas redes sociais bloqueadas, que teve o seu canal do YouTube derrubado para que a gente não tivesse alcançando tanto de gente que a gente está alcançando, que a gente só recebeu o nosso fundo eleitoral quinta-feira, e além de tudo isso, bloquearam a senha. O presidente do partido teve que ir lá no banco desbloquear a senha, porque eles ficam bloqueando a senha do partido, da conta do partido toda hora. E isso não é pouca coisa, minha gente. Dou a palavra para a Lourdes Francisco falar o que ela quiser agora. Pois é, e eu vou agradecer a Márcia Guzmán, que mandou um super sticker antes que eu esqueça. Vamos lá, Lourdes. Sim, eu sou Lourdes Francisco, tenho 60 anos. Eu nasci mesmo lá no norte de Minas, na zona rural. Meus pais eram agricultor. Meu pai trabalhou de agricultor num pedacinho de terra próprio, mas depois trabalhou muitos anos de agregado. Mas era um agregado que a gente só tinha o sustento da comida. Tudo bem. Mas como ele era muito reaça contra o sistema, ele era analfabeto. Ele adquiriu uns inimigos. Quando a gente saiu dessa fazenda lá à noite, assim, meio escondido, não sei como é que foi, porque ele não falava muita coisa para nós, talvez para a gente não desanimar mais, a gente passou por umas cidades e chegamos em Montes Claros. Em Montes Claros nós chegamos numa situação terrível. A gente que estava morando na rua. E muitos lugares eles não aceitavam a gente lá, mendigo, perto deles. Então, a gente ficou debaixo de um prédio de uma algodoeira velha lá, junto com outros mendigos. Depois, minha irmã mais velha conseguiu um emprego e o patrão deixou nós morar numa construção que ele estava fazendo. Aí a gente foi para essa construção. Estava assim, tinha janela nem portas, só as paredes levantadas e cobriu. E a gente foi para lá. Como eu saía para pedir esmola com meu pai, um dia, em frente à prefeitura velha de Montes Claros, uma senhora saiu, arrumou macarrão, fubá, e olhou para nós e falou assim para o meu pai: dá essa menina para fazer companhia para minha mãe, que é idosa. Meu pai pegou o endereço, ficou pensando uns dias, porque eu era muito agarrada nele mesmo. E aí, quando foi uma ou duas semanas, ele me levou lá, entregou para a senhora e falou: põe minha filha para estudar. Eu acho que vi ele mais uma vez, que ele foi lá me ver, e não vi nunca mais. Meu pai desapareceu em 74. Aí eu fiquei lá, enfrentando as coisas que eu não conhecia, as coisas que eu não sabia, porque eu vim de uma roça que a gente não conhecia banheiro, a gente não conhecia televisão, eu não sabia o que era um telefone, e eu estava já muito debilitada de saúde, com anemia, com problema de circulação do sangue, com tanto de problema. Aí uma das filhas dessa senhora, uma pessoa muito... Eu falo boa porque, graças a esse povo que eu estou aqui, cuidou de mim, me levou no médico, deu lombrigueiro, deu sulfato ferroso, essas coisas assim, esses medicamentos, eu melhorei. E meu pai pediu para colocar para estudar. Eles me colocaram na escola, mas como a gente já tinha... a gente não frequentava a escola como era devia frequentar, porque meu pai, toda vez de plantar, colher, a gente tinha que ir para a roça. Eu não trabalhava muito na roça, mas tinha que ir. Minhas irmãs mais velhas tinham que ir, eu tinha que ir. Aí, eles me colocaram, fizeram um teste comigo, já me colocaram no segundo ano de grupo, porque eu já sabia muita coisa pelo teste que eles fizeram. Tanto que meu histórico, eu comecei a estudar mesmo já no segundo ano de grupo. Fiquei lá, eu tinha muita coisa ruim, uma saudade da família, eu não podia ver meu povo, eu não podia ver minhas irmãs. Se eu conseguisse ver minha mãe, uma hora era escondido, e ela mudava muito porque não tinha lugar de morar.
ela já começou a lavar roupa para os outros, pagava um aluguel, mas morava nos piores lugares. Aí tá. Quando foi em 81, chegou uma filha dela lá, que morava aqui em Belo Horizonte, mas que não gostava de mim de jeito nenhum. Ela falou assim antes de 81, isso foi em dezembro. Falou assim com a mãe dela, que já era velhinha, falou assim, ó, Zinha tá chamando, que era a outra irmã. E aí, a Zinha, a dona foi, e ela me pôs para a rua. Como escondido, eu sabia de uma irmã minha que morava num bairro, eu fui lá. Aí minha irmã falou, não, mãe, hoje em dia mora em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte, e me trouxe, pagou minha passagem, e eu vim ver minha mãe. Só que, quando eu vim, eu já tinha 8ª série, mas eu não era nova, mas eu já estava com quase 18 anos. Foi que eu terminei a 8ª série lá. E aquele sonho de poder estudar, porque eu pensava, acreditava que a gente só mudava se tivesse conhecimento. E fui levando. Eu, infelizmente, me casei, uma coisa assim errada que eu fiz. Eu podia ter escolhido uma pessoa melhor, né? E me casei. Tá bom. Foi mais uma batalha que eu venci, porque um dia eu divorciei, só não soltei foguete porque eu não queria gastar dinheiro com foguete, né? Tá bom. Eu tenho 3 filhos. Te entendo, Lourdes, te entendo. Eu tenho 3 filhos, eu amo eles. Os 2 mais velhos não conversam comigo por causa dessa coisa aí de Bolsonaro, religião, eles são evangélicos. Tá bom. Tem coisas aqui que eu não vou falar aqui. Um dia eu falo com vocês no privado. Aí, eu, uma vez, tentei vestibular. Eu trabalhei numa fábrica de tecido, trabalho doméstico primeiro, depois fábrica de tecido, e depois entrei eu consegui fazer o 2º grau lá em Pedro Leopoldo. E aí, entrei num hospital para trabalhar, era Irmãs Franciscanas, elas deram um cursinho para mim, que não dava diploma, só para a gente trabalhar lá mesmo, e eu entrei para enfermagem, eu era atendente. Aí, um dia eu fiz um vestibular em 7 Lagoas, que eu queria fazer direito. Aí, como segunda opção, eu escolhi história, mas era licenciatura curta, eu não quis. Não passei em direito. Foi até bom. Aí, no outro ano, eu vi o cartaz lá, vestibular da Faculdade de Ciências Humanas, e estava com um colega de enfermagem, e esse povo tem uns que gostam de viver no ninho de cobra. Eu falei, oba, vou fazer esse vestibular. E ela falou, não faz não, que quem nasceu para cachorro tem que morrer latindo. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas era um desafio. Ainda mais que falou assim, fui lá. E nem procurei o resultado, porque eu pensava que eu não passava. Aí uma pessoa, não sei quem me procurou e falou, você passou no vestibular, vai lá fazer matrícula. E aquela época era difícil, gente, mesmo para o curso de licenciatura, era difícil demais. Era muito difícil. E eu vou falar com vocês, apesar de eu ter esse curso superior e uma pós-graduação em História e Cultura Mineira, eu não sou burguesa, e nem sou pequena burguesa, ainda estou abaixo. Isso abriu as portas para mim, porque eu pude sustentar meus filhos, fazer uma casa para nós morar. Vocês não imaginam como é que isso foi bom para mim. E até hoje, como eu era diferentona da família, que eu sempre fui muito diferentona, eu tinha uns problemas muito sérios, como eu tenho até hoje. Até hoje ainda sou chamada de macumbeira. Eles falam isso, que diz que eu consegui isso aí, foi com macumba. Eita! Olha só, né? Mulher, quando consegue uma evolução, é porque foi macumba, não foi porque tem capacidade, não. Né? Pois foda, né? E o seu interesse por política, Lourdes? Olha, como eu interesso por política, isso é normal para historiador, eu acho. Eu gosto. Não é que eu sou historiadora, eu sou apenas licenciada em História. Mas eu tinha uma vontade de fazer vestibular, não era um vestibular na UFMG, era fazer um teste para conseguir uma bolsa para fazer ciência política. Eu não consegui também. Eu estou fazendo ciência política agora no PCL. E um ensino muito mais profundo, muito melhor, inclusive a prática. Aí,
eu tenho uma inspiração muito grande em vocês. E tenho uma inspiração muito grande, uma seriedade muito grande nos homens do PCO. Tem uns homens no PCO que são, assim, encantadores, são assim, uma sumidade. Um deles é Rui. Outros são outros meninos que são meus, eu falo que são meus filhos, que é o Isaías. Outro com irmão igual o Carlos Augusto. Esse povo é meu. Vocês são, assim, onde eu busco mais inspiração, porque eu também sou bordadeira. Eu faço as arpileiras, né? Aprendi a fazer arpileiras quando eu estava no MAB, mas não foi porque eles me ensinaram. É porque eu morava muito distante e vi uma vez uma reunião do MAB onde tinha mulheres que faziam arpileira. Eu olhei lá e vim para casa e falei, vou fazer. E faço. As arpileiras que eu faço retratando muitas coisas da realidade. Eu retrato um confronto de rua, eu retrato o Cerrado, se for possível, retrato o Nordeste, nesses bordados, que são as arpileiras. Essas arpileiras têm uma história, elas são as arpileiras que foram feitas pelas mulheres na ditadura Pinochet para denunciar as coisas que estavam acontecendo. E hoje, a arpileira que eu faço é bem adaptada para os nossos momentos. Ultimamente não está tendo tempo de fazer, mas eu estou fazendo outra coisa muito importante também, que é essa formação política. Eu participei da política em Grão-Mogol. Quando deram aquele golpe na Dilma, eu fiquei num desespero, num lugar que quase ninguém entendia o que é aquilo, tinha gente que até achava bom. Eu fiquei desesperada, e como eu estava junto com outras lideranças lá, que inclusive também até achavam bom de Dilma ter saído, que ela não prestava, e outros também que falavam assim, Lula não presta, você não sabe quem é Lula, você não sabe quem é o PT, e aquilo eu isolei. Eu comecei a me isolar. E aí que eu comecei mesmo a fazer mais arpileiras, que é algumas que eu levo como exemplo e mostro, e vendo para os companheiros que a gente também tem que aumentar a renda, né? Aí eu fui candidata lá em Grão-Mogol. O PT, eu não sei por quê, não vou julgar aqui, mas eles não sabem de mim, nunca passaram a saber de mim e nunca me apoiaram em nada. É tanto que durante a campanha eu desisti. Não formalmente, eu desisti comigo, cá e parei. Não me deram assistência nenhuma. Aí, tive que calar. A situação no lugar, o MABS sumiu, a Pastoral da Terra sumiu, e a gente ficou lá sozinho, e enfrentando aquele povo, e falando algumas coisas de ofensa com a gente, aquela agressividade. Eu isolei por completo. Eu só voltei, pelo menos até algumas coisas para eu pensar, quando eu, um dia vendo o 247, que não era tudo que eu queria, tinha umas coisas lá que dava nojo, eu vi o Rui numa live, um programa que ele fazia lá. Quando eu fui saber que era do PCO, o que é o PCO? Eu fui no Google aqui do celular e procurei e me inscrevi para ser filiada, demorou, e aí eu estou aqui. Então, quando eu tenho essa experiência que eu estou falando com vocês aqui, eu não sou diferente de nenhuma mulher, ainda mais quando eu estou num grupo onde as mulheres são de uma formação ímpar. As mulheres do PCO têm uma formação ímpar. Eu sei que nós temos defeito ainda, nós temos que ir para frente, evoluir. Tem hora que eu sou muito ignorante, se uma pessoa fala um trem comigo, eu já fecho a cara e quero enfrentar. Porque toda a vida minha foi assim, foi enfrentando mesmo. E tem hora com estupidez mesmo, partindo para cima. Partia para cima de mim, eu partia para cima também, fisicamente já aconteceu. Então, eu sou desse jeito. Eu estou a aprender. Eu estou aberta para aprender. Então, eu estou no meio de vocês com essa perspectiva que eu vou aprender mais. E muitos traumas que eu tinha, quando eu vejo vocês, esses traumas acabam. Porque eu me sinto no meio de gente. Eu me sinto uma classe que está lutando e que tem uma luta clara, que é uma luta que eu confio, que não esconde, que não camufla, que não invisibiliza a gente. Então, é por isso que eu estou aqui. E essa história minha tem umas partes que eu não vou contar aqui, porque
são assim de emocionar, e nós temos que caçar até alegria, chega de tristeza, a gente tem que ter, apesar de tudo isso, ser um povo formado para ser alegre. Eu busco isso em vocês, quando eu vejo o PCO defendendo umas pautas que tem da gente querer estar bem, querer estar alegre, apesar de tudo. A gente faz uma luta terrível, a gente ainda tem que fazer essa luta para a gente adquirir recursos, para a gente continuar vivendo. E a gente, então, se sente fortificado quando está no meio de iguais a nós mesmos. E não só as mulheres do PCO, estou falando dos homens também, principalmente, porque eu tenho um relacionamento muito bom com os homens. Muito bom. É isso aí. Bom, Lourdes, a gente também está aprendendo bastante com você. Eu fiquei emocionada. Bom te conhecer mesmo, viu? O Lula Sem Chuchu falou que mandou um superchat aqui falando assim: adoro a juventude do PCO no DF também. A Lourdes, ela falou que ela tem 60 anos, mas eu não acredito, né? Olha, mó gata. Gente, a Lourdes, ela foi atendente de enfermagem, é um negócio que não existe mais. Ela é professora e ela também é bordadeira. É isso, né? Isso mesmo. Eles não estavam entendendo aqui o que é. A Andréa Diniz também mandou um obrigada para você. Aqui Muito obrigada, Andréa. Super sticker. As pessoas aqui, a Neide Matar mandou um joinha. Obrigada. Super sticker. As pessoas aqui estão te elogiando bastante, te agradecendo por compartilhar sua história com a gente, tá? Realmente é isso. As companheiras querem fazer algum comentário? Eu quero que eu conheço a Lourdes, né? A gente já encontrou algumas atividades, né, Lourdes? Mas eu não conhecia a história dela. E, né, uma história forte, a história de muitas mulheres, né, trabalhadoras, elas vêm aí né, da área rural, né, acaba chegando por um motivo ou outro, né, geralmente algum problema mesmo, alguma falta de oportunidade, vai chegando, né, nas áreas urbanas, e essa luta, né. Eu trabalho com a EJA, né, eu tenho muitas alunas que a história é isso aí, é isso, né? São a história dessas mulheres guerreiras aí, que apesar de tudo, conseguem, né, levantar, dar a volta por cima. Muitos, infelizmente, não sucumbem, né? Porque não é fácil, né? Mas é isso aí, parabéns aí pela força, pela Obrigada luta. a todas as companheiras. Obrigada a todas as companheiras aí. A gente que agradece você estar no programa com a gente hoje. Também quero agradecer a Estefânia Robustelli e a Silvia Mendes, e agradecer aí o nosso companheiro Renê da Silva Bastos, que está aí fazendo a produção do nosso programa. Agradecer todo mundo aqui que acompanhou o programa e que vai acompanhar. E eu estou vendo aqui que eu e a Estefânia estamos atrasadas para uma reunião que era às 8h30. Mas valeu muito a pena. Muito obrigada. Tchau, companheiras. Até a semana que vem. Obrigada, Tchau, gente. obrigada, Tudo de bom gente. pra Bora, vocês. Bolsonaro, Lula, presidente 29! Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro,
inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.